Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 21 de dezembro, chegamos aí no meio da nossa semana, quase Natal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest, vou acompanhá-los neste fechamento de mercado, falar aí sobre Ibovespa, sobre mini índice, mini dólar, Petro, Vale e outros ativos que foram solicitados no fechamento de ontem através dos comentários. Então, se você está aí pela primeira vez, te convido a deixar aí um ativo nos comentários para que a gente possa analisar ele para você amanhã. Em troca disso, só te peço que se inscreva no canal, é gratuito aí no botão se inscrever-se aqui embaixo. E já deixe o seu joinha nesse vídeo também para ajudar a gente aqui no canal, assim o YouTube entrega cada vez mais aí o nosso conteúdo para outras pessoas também. Vou rodar a vinheta, peço que você aproveite esse tempinho para fazer tudo isso aí que eu mencionei. Então vamos lá, pessoal. Ibovespa aí na tela. E esses serão os ativos que eu vou comentar no fechamento de hoje. Para você que pulou a vinheta, já deixa aí o seu joinha nesse vídeo. Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, VEG3, Viva 3, Enat 3, PTR4, Carrefour, Alpa 4, Usim 5, CPLE 6, Elet 3, Prio 3, Embry 3, SUSE 3 e Duque 3. E também temos aí IP3, JQSF3 e BBAS3 que não estão aparecendo aí, mas que eu vou comentar nesse fechamento. Então vamos lá. Começando pelo índice, neste momento fechando em alta de 0,53%. Um dia de leve alta, depois de um candle um pouco mais de força aí apresentado no dia de ontem, que fechou acima da média móvel. Hoje voltou para testar, mas conseguiu fechar acima também, superando a máxima do candle anterior aqui, o que reforça a expectativa de continuidade desse movimento de alta aqui no curto prazo. Aí a gente vai ter resistência aqui na faixa dos 108.782 pontos e depois ali a região da média móvel de maior periodicidade, de 62 períodos, na faixa ali dos 109.870 pontos. Então essa é a expectativa de poder dar sequência aqui nesse movimento de alta após um bom fechamento no dia de hoje. O que enfraquece essa expectativa seria aqui um sinal de topo sendo apresentado amanhã, ainda mais se confirmasse um fechamento abaixo da mínima de hoje. Então, vamos ficar de olho aí para ver se realmente o Ibov vai confirmar essa expectativa no pregão de amanhã. Falando agora do mini índice, mini índice aí no dia de hoje apresentando leve queda de 0,08%. Também tivemos aqui a superação da máxima do candle anterior, está vindo aí para fechar acima da média móvel de 13 períodos, então também fica essa expectativa de continuidade do movimento de alta aí na próxima sessão. Aqui a próxima resistência fica ali na faixa dos 111.563 pontos. Depois teremos ali a região da média móvel de maior periodicidade, na faixa dos 113.564 pontos. Olhando rapidamente aqui no intraday, 60 minutos, a gente teve o índice aí abrindo com gap de alta na região de resistência, recuou até a média móvel de 13 períodos, segurou em cima dela, gerou um novo sinal de fundo e o movimento aqui um pouquinho mais fraco, mas vale ressaltar que esse movimento todo vem sendo aqui uma correção de todo este movimento de alta anterior. Então vamos ficar de olho aí se o mini índice não consegue apresentar um pivô de alta aqui na superação de toda essa lateralização, na faixa dos 109.810 pontos. Caso ocorra algo nesse sentido, a expectativa realmente é de continuidade desse movimento aí na sequência. Então eu focaria em compras lá no gráfico de 5, de 10 minutos, em novos sinais de alta, principalmente acima desse nível de preço mencionado. Do contrário, voltou aí para baixo da média móvel, girou sinalização mais baixista aqui, abaixo aí dos 108.900, 108.500. Então focaria um pouquinho mais na venda, tentando buscar algo até a faixa ali dos 107.500. Vale ressaltar que estaremos ao vivo aqui a partir de amanhã, a partir das 8h45 da manhã. Todos os dias nós estamos aqui no canal a partir desse horário. Então fica aqui o nosso convite para você que ainda
não compareceu no nosso radar do mercado. Não vou me aprofundar muito aí no gráfico de 5 de 10 minutos, porque a gente fala sobre ele aí na abertura do pregão amanhã. Falando do dólar, na sessão de hoje, vindo aí para fechar basicamente no 0 a 0, basicamente mesmo, está no zero neste momento. Candle de força na baixa aí sendo apresentado ontem, de queda. Hoje um candle de indefinição. Então, semelhante ao que eu falei do Ibovespa, a expectativa é de poder dar sequência aqui nesse movimento de baixa. A gente já teve, inclusive, a confirmação do pivô aqui no gráfico diário de baixa do dólar. Então, vamos ver se realmente consegue perder aí essa faixa de preço dos 210, 5,210. Olhando rapidamente aí no gráfico de 60 minutos, depois deste movimento mais acentuado na queda, a gente também tem uma lateralização, onde a expectativa é de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Então aqui ainda não gerou esse sinal de topo, mas a perda da região dos 203,5 seria já uma alternativa de venda. Stop aí acima da média, basicamente tentando pegar um novo movimento de baixa, podendo aí romper a região dos 186,5. Outra alternativa seria possivelmente aguardar aí sair dessa região e gerar uma sinalização de baixa abaixo desse nível de preço, lá no gráfico de 5 ou de 10 minutos no decorrer do pregão de amanhã. Também falaremos com detalhes amanhã a partir das 8h45. Falando de Petro agora, na sessão de hoje, vindo para fechar em alta de 2,17%, basicamente vindo para fechar acima da região da média móvel de 13 períodos. A abertura aqui dela foi na região dos 23,50. Eu já vou até falar que a gente tem uma recomendação de venda de swing trade aberta aqui no papel. A nossa venda foi enviada lá dentro do aplicativo quando batesse ali na região dos R$ 23,32, que era essa região do gap aqui. Só que o papel abriu em gap de alta acima da nossa entrada. Tá? Ou seja, se eu coloquei uma entrada na ponta vendedora nos 23,32 e ele abre acima de onde eu estou querendo vender, ou seja, ele abre mais caro, ele automaticamente já faz a minha venda. Tá? E aí, consequentemente, a gente ajustou o nosso stop, ficou um pouco mais acima pela volatilidade e ficou bem mais posicionado também. Então, estamos vendidos aqui em Petrobras, tá bom? Já explicando aí para quem de repente não conseguiu entender o que aconteceu, a venda era nos 23,32, abriu com gap de alta acima, aceitou a nossa ordem, porque a gente queria vender mais barato, veio um preço mais caro, a gente pegou essa venda num preço mais alto. Tá bom? Então estamos vendidos aqui na Petrobras. Não temos ainda essa sinalização baixista, que seria um sinal de topo aqui, mas a expectativa ainda continua sendo essa, apesar desse repique que ainda vem sendo apresentado também. A tendência aqui é de baixa, então a expectativa, como eu mencionei, seria de poder ter uma sinalização de topo aí nos próximos pregões. Então estamos tentando antecipar aí essa sinalização para ter uma melhor relação risco-retorno. A gente entra mais acima e não precisa exigir tanto aí do movimento de baixa. Por exemplo, a gente não precisa exigir que tenha o pivô confirmado aqui para atingir aí o objetivo da nossa operação. Então estamos posicionados aqui na ponta vendedora de Petro. Para quem está comprado, o stop fica abaixo aí dos 22,85, que essa sinalização, como mencionei, gera sinal de topo. Falando agora de Vale, na sessão de hoje, alta de 0,53%. Vale segue dentro de um movimento mais travado aqui. Para quem está comprado, permaneceria com o meu stop aqui abaixo da mínima desse último fundo, na faixa dos R$ 84,23. Não vejo possibilidade de compra aqui, tá, pessoal? Está realmente bem travado aqui o movimento. Então, o ideal seria aí aguardar o papel voltar a ser negociado acima dos R$ 88,50 para tentar pegar algo nesse sentido de continuidade do movimento de alta aí, poder realmente ter o semanal dando sequência aqui também, indo buscar níveis ainda mais acima do preço. Então, por hora, só para quem está comprado aí, stop aqui abaixo dessa mínima. Se por acaso tem alguém vendido aí no meio dessa lateralização toda, deixaria um stop ou nos 88,18 ou ainda acima da região toda aí, nos 89,29. Falando agora das recomendações de swing trade, começando por VEG3, hoje saímos aí da nossa posição de compra ao perder aqui essa mínima que foi apresentada na sessão de hoje. Então atingiu aí o nosso stop gain, não foi o objetivo cheio, mas saímos com ganho na operação, vou colocar já para vocês. Ganho de 6,48% na operação e sobre o capital total foi um ganho aí de 0,87%. Tá aqui, ó, VEG3 na ponta compradora. Tivemos aí um comentário, pessoal,
na análise de fechamento, se não me engano, foi antes de ontem, tá? Perguntando, Kaique, o que você quer dizer com um ganho de 6,48% na operação e 0,87% sobre o capital total? Lá dentro do aplicativo DV Invest, para quem provavelmente essa pessoa que perguntou não é assinante, tá? Nós, quando enviamos uma recomendação de compra ou de venda de swing trade, nós enviamos, se é compra ou se é venda, enviamos o preço de entrada, enviamos o stop onde vai ser posicionado, enviamos também, se for tanto na compra quanto na venda, até que nível de preço você pode comprar ou vender esse ativo para ainda estar dentro aí de uma boa relação risco-retorno. Enviamos qual é o tamanho do risco dessa operação e quanto de capital você tem que alocar nessa operação. O que isso significa? Vamos supor que lá a gente falou, olha, nessa compra de VEG3 você coloca 12% do seu capital nessa operação. Que capital é esse? O capital que você destina realmente para essas operações de swing trade. Então vamos supor aí que você tem um capital de 100 mil reais total e para swing trade você deixa aí separado 30 mil reais por mês. Então desses 30 mil reais, nessa operação de VEG3, você colocaria aí 12%. Então é isso que significa quando a gente fala aí sobre o capital total. Você ganhou nessa operação 6,48% e sobre o capital total influenciou aí em 0,87%. Ou seja, sobre aqueles 30 mil reais, você ganhou 0,87%. Tá? Então é isso que significa, respondendo aí para quem tinha perguntado nos comentários, tá bom? E fica mais uma vez o convite para você que nunca acessou o aplicativo DV Invest por 30 dias gratuitos. E também ontem, na verdade hoje pela manhã, nós começamos a enviar um relatório de swing trade. Nele contém todas as operações que foram abertas no dia, todas as operações que foram encerradas no dia, as operações que estão em aberto, estatísticas e resultados do mês, estatísticas e resultados do ano e estatísticas e resultados do acumulado, do histórico total das operações swing trade aqui da DV Invest. Para quem não sabe, essas operações são executadas desde 2010 pelo Dalton. Então, tá tudo dentro desse relatório aí que nós iremos, a partir de hoje, enviar diariamente lá dentro do aplicativo para todos vocês. Tá bom? Então dá uma olhadinha logo menos, depois desse vídeo aqui, eu já vou soltar o relatório de hoje. E se você já viu hoje pela manhã o que eu soltei, deixa aí nos comentários e fala o que você achou, se você curtiu ou não. Tá? Se você tiver algum feedback, pode deixar aí nos comentários também, alguma sugestão, enfim, a gente pode avaliar sim, tá bom? Dando sequência aqui, deixa eu só tirar a VEG aí da tela. Vamos falar agora de Viva 3, que abrimos aqui uma operação de compra, hoje caindo 1,97%, abrimos uma compra exatamente aí no fechamento, tentando pegar a continuidade desse movimento. Nossa, Kaique, mas por que vocês abriram aí no candle de baixa? Por que vocês abriram se a tendência aqui é de baixa também? Porque nós estamos tentando pegar aí um repique ainda um pouquinho maior. O semanal já gerou uma sinalização de fundo, já devolveu um grande candle de baixa. Então, para ter aí um stop bem mais posicionado, a gente comprou no candle de baixa. Se eu compro aqui em cima, o meu stop é deste tamanho, vou colocar em azul. Se eu compro aqui embaixo, olha o tamanho do meu stop, como ele é menor do que se eu comprasse no rompimento dessa máxima. Então, por conta disso, compramos nesse candle de baixa, tentando pegar a continuidade no movimento de alta. Estamos posicionados em Viva 3. Também compramos Enat 3, que hoje apresentou alta aí de 2,12%. Abriu num gap de alta, voltou, fechou esse gap, conseguiu se recuperar, deixou aqui um dojizinho, mas com uma expectativa positiva de poder também ter um repique ainda um pouco maior. Semanal também já abriu um sinal de fundo aqui, então reforça a expectativa de poder dar sequência nesse movimento de alta. Estamos posicionados em Enat 3. Tanto a Viva 3 quanto a Enat 3, todos aqueles detalhes da operação que eu comentei para vocês, estão lá dentro do aplicativo. Então o stop, o objetivo, quanto do seu capital, a porcentagem que você separa para swing trade você tem que colocar nessa operação, tá tudo lá dentro. E para que serve tudo isso, Kaique? Para a gestão de risco do seu capital. Falando, Petrobras eu já falei, então falando agora das outras operações que estão em aberto. Carrefour, hoje subindo 1,39%, a gente está comprado desde ontem. Superou máxima, conseguiu fechar acima da máxima anterior também. Vamos ver se consegue dar sequência aí nas próximas sessões, caminhando aí em direção ao nosso objetivo. Segue no viés mais positivo.
Também estamos comprados aqui em Alpa 4. Hoje não fechou muito bem, caiu aí 3,7%, fechou abaixo da média móvel, mas segue aqui num movimento ainda um pouquinho mais de alta, com essas mínimas ascendentes. É claro que esse candle aqui enfraqueceu um pouco aí esse viés deste repique, mas continuamos posicionados. Enquanto não atingir aí o nosso stop da operação, continuamos posicionados. Vale ressaltar que o semanal também já abriu um sinal de fundo, então podemos ter aí ainda a continuidade desse movimento dentro de um repique. Os em 5, estamos posicionados na ponta vendedora, abriu num gap de alta relevante aí na sessão de hoje, mas temos uma região muito importante de resistência aí na faixa dos 7,30, abriu no gap de alta conforme eu mencionei, mas já devolveu, já fechou até aí em leve queda de 0,28%. Então podemos ter aí os em 5 já dando sequência no movimento de baixa a favor da nossa operação. Reforçando, estamos vendidos aqui no papel. Estamos ainda comprados em CPLE6, chegou a oscilar bem abaixo, quase pegou o nosso stop aí, reposicionamos o stop abaixo da mínima de ontem, mas conseguiu se recuperar, fechou levemente acima da média móvel. Vamos ver se consegue aí dar sequência, superar essas máximas aqui e finalmente aí atingir o nosso objetivo. Está bem próximo dessa máxima aqui, inclusive, faltam 10 centavos acima dos 7,79 aí. Vamos ver se consegue dar sequência e pegar ali o nosso objetivo cheio. O semanal está bem bonito aqui, pessoal, podendo abrir aí um sinal de fundo ascendente aí na próxima semana. Vale até ficar de olho aí para quem gosta de position trade nesse papel. Falando agora de ELET3, as operações que foram solicitadas aí no fechamento de ontem. ELET3 alta de 0,38%, mas segue aqui dentro de uma tendência de baixa e podendo gerar um sinal de topo descendente amanhã na resistência da média e do fundo anterior, o que abriria uma possibilidade de venda. Então, se perder aí a região dos 41,83, é saída para quem está comprado e possibilidade de venda para quem está de olho na ponta vendedora. Só tomaria um pouco de cuidado, não entraria com a mão muito cheia aqui. Por quê? Porque o semanal está em cima de uma região de suporte, que é a média lá do mensal. A gente também aí já teve a superação, não tivemos, perdão. Então por 1 centavo ainda não tivemos a superação de máxima, mas invadimos bem um candle de baixa anterior aqui em cima da zona de suporte. Então, por conta disso, não encheria a mão, aí, não colocaria muito capital não, tá? Mas se fosse para atuar em alguma ponta, seria na ponta vendedora ainda a favor dessa tendência de baixa, enquanto o semanal não abrir essa sinalização de fundo aí. Falando agora de PRIO 3, na sessão de hoje queda de 0,64%, PRIO 3 bem travada aqui dentro de um movimento mais lateral, sempre testando aí a região da média móvel. Tá difícil até de encontrar um sinal de entrada aí na ponta compradora. E por que eu focaria mais na compra? Porque o semanal vem dentro de um processo de correção aqui que basicamente testa a região da média móvel e já gera uma sinalização de superação de máxima, o que reforça a expectativa levemente mais positiva aí. Então, se de repente ele limpar aqui o movimento, deixar mais 2 ou 3 máximas descendentes em cima da média e confirmar um sinalzinho de fundo por aqui, seria uma possibilidade de entrar aí na ponta compradora. Outra possibilidade seria um fechamento aí forte aqui para cima dessa região dos 33,50, com uma nova superação de máxima por aqui. Caberia aí também uma tentativa de entrada, tentando sair aí desse movimento mais de correção que vem sendo apresentado aqui no curto prazo. Se já tiver alguém comprado, deixaria o stop nos 34,94. Próximo ativo aqui, Embraer. Na sessão de hoje fechando aí com leve alta de 0,5%. Tivemos aí a superação da máxima do candle anterior. Embraer aí que confirmou um pivôzinho de alta aqui, o que aumenta a expectativa de poder vir testar a resistência na faixa ali dos R$ 14,50. Então, se tiver alguém comprado aí, eu tentaria buscar algo próximo dessa região. E por que aí não mais tão longe daí, né, acima? Porque confirmou um pivô de alta dentro de um único movimento de baixa. Então já demonstra aí fraqueza na ponta compradora. Outro sinal de alerta, a gente está aqui nessa região de 2 topos anteriores do semanal. Então a gente pode ter aí a resistência funcionando muito bem e devolvendo lá, ou seja, gerando um novo sinal de topo por aqui no gráfico diário. Então não forçaria muito a barra aí além desses 14,50. Falando agora de Suzano, SUSB3 caindo 0,27 na sessão de hoje. Suzano que conseguiu confirmar um pivô de baixa aqui no gráfico diário e pode ainda dar sequência nesse movimento de baixa. Tá mais fraco aqui nesses últimos dias, sim, esse movimento,
por conta desse movimento mais acentuado do semanal que foi apresentado anteriormente. Mas também tivemos aqui esse pivô sendo apresentado. Então, tomar cuidado aí se tem alguém ainda segurando a posição na ponta compradora. A gente está sustentando acima da retração de FIBA aí de 50%. Temos essa região de topo aqui também. A gente pode ter alguma tentativa de reversão aqui no curto e médio prazo. Mas para isso a gente precisa de uma sinalização de alta. A gente precisa, por exemplo, da superação dos R$ 49,12. Não tivemos um fechamento ainda abaixo dessa retração de 50%. Então, Kaique, seria uma possibilidade de arriscar aí na ponta compradora? Seria, né? Arriscar, como eu mencionei, né? Por quê? Porque estamos numa tendência de baixa e abaixo da média móvel. A compra seria nos 49,13, stop aí abaixo dos 47,88, tentando realmente pegar uma reversão de tendência por aqui. Tá? Também não encheria a mão, não colocaria muito capital aí nessa operação. Mais uma vez, por conta da tendência de baixa. Estamos aí dentro desse processo de correção lá do gráfico semanal. Falando de IDUC3, que foi solicitado também no fechamento de ontem. IDUC3 aí hoje caindo 1,38%. Tivemos aqui a perda da mínima do candle anterior, gerando sinalização de topo abaixo da média móvel de 3 períodos, o que abre a possibilidade de venda. Quer que se perder ali amanhã de novo, posso vender? Pode, tecnicamente falando sim. Só tomaria um cuidado, porque o semanal está bem esticado e já abriu o sinal de fundo. A gente pode ter essa reversão de topo aqui e um possível repique aí um pouquinho mais relevante, tentando buscar lá a região dos R$ 12. Então, tomaria um certo cuidado. Aqui está um pouquinho mais arriscado mesmo, tá? Então, se reverter topo aqui, seria uma possibilidade de compra? Também, tá? Também seria uma possibilidade de compra na região dos R$ 10,44. Stop ficaria aí abaixo dos 9,72, tentando pegar aí esse movimento até os R$ 12, conforme eu mencionei. Então está num momento delicado aqui, diário gerando venda e semanal abrindo sinalização de fundo aí. Vamos ver realmente aí o que ele vai apresentar aqui, tá? Eu realmente ficaria de olho aí, de repente, numa reversão de topo, ou eu venderia com uma confirmação um pouco maior, o pivô de baixo nos 9,41, jogaria o stop aí na volatilidade aqui para cima. Agora falando aí de Ipera, IP3, na sessão de hoje, alta de 0,66%. Para você que não deixou o joinha até agora, clica nesse joinha aí para ajudar a gente aqui no canal, hein? Alta de 0,66%, mas testando a região da média móvel de 62 períodos, que é a região da média lá do semanal. Gerou um sinal de fundo, mas está batendo aqui na resistência nesse momento. Então, aqui até perdeu uma mínima aí hoje, inclusive, né? Se voltar aqui e perder mínima de novo, eu focaria na ponta vendedora, pessoal. Tá? Por quê? Porque aqui eu não abro compra, eu só abriria compra se gerar sinal de alta acima dos 45,80. Tá? Enquanto não fizer algo nesse sentido, eu não compraria. Então, se voltar aqui para baixo, eu venderia esse papel. Para baixo da onde, Kaique? Dos R$ 42,89. Venderia esse papel tentando pegar aí um movimento de baixa e a continuidade da correção até o gráfico, até a região da média, mais uma vez, do gráfico mensal. Por quê, Kaique? Você já foi buscar lá? Porque esse movimento foi grande, eu só tive 2 candles de correção. Não consigo enxergar aí o papel já vindo gerar fundo e indo embora aqui com apenas 2 candles de correção, sendo que subiu 11 e corrigiu 2 apenas. Tá? Então, por isso, realmente venderia aí tentando pegar um novo movimento de baixa até aquela média que eu mencionei, lá próximo dos R$ 40. Falando agora de JHSF3. JHSF3 na sessão de hoje 0,4% de alta. Deixe seu joinha nesse vídeo. Bateu na região da média móvel de 13 períodos. Pode dar sequência nesse movimento de alta, pessoal. Por que eu estou falando isso? Tivemos 2 candles de força aqui. Batemos na resistência, natural que realmente tem algum processo aqui de correção. Mas olha o semanal. Devolveu bem já um grande candle de baixa, já teve superação de máxima. E estamos em uma região de fundos anteriores também. Podemos então ter um repique aí até de médio prazo, ali na faixa dos 5,50 até a região dos 5,80. Por conta disso aí, essa superação de máxima dos 5,11 seria uma possibilidade de compra aí, deixando o stop aqui abaixo dessa mínima, nos 4,89, que esse PD gera sinal de topo descendente, mas superando essa máxima a gente pode ter um repiquezinho aqui de curto prazo. Então, faz sentido aí essa tentativa de compra aqui se tiver essa superação de máxima, pessoal. E por fim, BBAS3, para você que ainda não deixou o joinha, clica no joinha desse vídeo, hein? Alta de 0,95%,
voltou para cima da média móvel de 13 períodos, conseguiu fechar novamente acima, mas segue numa tendência de baixa aqui ainda, a BBAS3, no curto prazo aí, ó. Topos e fundos descendentes ainda sendo apresentados. Para anular a tendência de baixa, precisa voltar para cima desse topo aqui. Ou gerar um novo fundo ascendente por aqui. Aí anula a tendência de baixa, fica numa tendência indefinida. Tá? Ou voltar para cima do topo dos 36,40. Kaique, o que faz aí para quem já está comprado? Eu deixaria um stop ainda abaixo da mínima desse grande candle de alta, nos 32,62. Ah, não, Kaique, eu quero proteger um pouco mais meu lucro. Então seria abaixo da mínima de hoje, nos 33,73. Kaique, para comprar? Para comprar eu guardaria aí o teste da média móvel do semanal e gerar um novo sinal de fundo acima da média de 13 períodos aqui do diário. Ou, melhor ainda, um sinal de fundo acima desse topo anterior. Ou seja, dá continuidade aqui, rompe esse topo e gera o sinal de alta aqui em cima. Demonstraria até mais força aí na ponta compradora. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque aí o semanal geraria um sinal de alta acima da média, acima dessa região de topo. Seria bem interessante aí. Então, olha só, o semanal ainda segue a favor desse pivô de baixa, apesar do candle de alta. A gente pode ter aí BBS3, de repente, voltando aqui para esses fundos, na faixa ali dos R$ 30,82. Então, todo cuidado aí para quem está tentando arriscar uma compra aqui no meio do nada aí, tá? Não faria isso aqui não. Beleza? Então já falei para quem está comprado e o que eu faria se eu estivesse de fora, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Não esqueçam mesmo do joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui. Amanhã às 8h45 da manhã estaremos de volta, ao vivo aí com todos vocês, com a nossa programação normal, até às 16 horas da tarde e depois a análise de fechamento novamente. Um grande abraço, uma excelente noite de quarta-feira para todos vocês. E até mais. Para quem quiser acompanhar aí os nossos Instagrams, fiquem à vontade. Um abraço.